Muito bem, agora já está gravando. Então, nessa aula de hoje, eu quero falar sobre dois temas fundamentais, dois temas bases para você poder potencializar a sua empresa, poder potencializar o seu negócio. Como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre mindset e nós vamos falar um pouco sobre geração de valor. Mindset, porque tudo começa pela tua mentalidade. A tua mentalidade proporciona aquilo que você tem e aquilo que você conquista. E geração de valor por dois motivos. Primeiro, nós precisamos ser empreendedores geradores e nós precisamos ter empresas que gerem valor, empresas de geração de valor. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E para isso, eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Rodando aqui. Bom, eu quero começar falando para você sobre mindset. E o que é mindset? Quando você toma ciência, toma consciência do mindset, você desperta para uma nova consciência. Quando eu falo para você sobre mindset, eu estou falando sobre um programa mental. Ou seja, é como se fosse um programa de computador, só que é um programa mental. Quer ver um exemplo? No computador, eu sei que existe a parte física do computador e existe a parte do software, existe a parte que não é física. Então, imagina você o seguinte, nós, seres humanos, também somos como o computador. Nós temos a parte física, que é o nosso corpo, que são os nossos órgãos, nossos ossos e tudo mais. E existe uma parte da gente que é a parte do software, que é a parte mental da gente. Essa parte do software nós chamamos de mindset, que é o nosso software pessoal. É aquilo que tem dentro da nossa mente, é aquilo que tem dentro da nossa cabeça, é o jeito que nós enxergamos o mundo, é o jeito que nós enxergamos a nossa empresa. E a nossa mentalidade, ela pode ser atualizada, assim como um software de computador também pode ser atualizado. Imagina uma coisa, eu lembro do Windows, por exemplo. Quando comecei a mexer em computador, se eu não me engano, era o Windows 98, eu não lembro direito, faz um pouquinho de tempo. Não que eu seja tão velho assim, né? Mas era o Windows 98. E eu lembro que pouco tempo depois lançaram uma atualização de software, um tempo depois lançaram o Windows 2000, depois veio o Windows Vista, depois veio o Windows XP, depois o Windows 7. Eu não sei se é necessariamente nessa ordem, mas o fato é, a Microsoft, de tempos em tempos, ela está atualizando o Windows. E por que a Microsoft atualiza o Windows? Porque certamente o Windows 98 talvez não funcionaria mais nos dias atuais. Porque um software novo é necessário para um novo momento de vida, um novo momento do mercado. Então, eles vão atualizando. Da mesma forma, nós precisamos atualizar o nosso software mental para os novos momentos também do mercado. Quer ver um outro exemplo que eu gosto muito? O mindset é como se fosse as lentes que nós utilizamos para enxergar o mundo. Então, eu particularmente não uso óculos, inclusive deveria usar. Quem fez o MBI, eu falei isso lá. Eu não uso óculos, eu deveria usar. Mas é o seguinte, eu sei que normalmente a pessoa que usa óculos, acontece que de tempos em tempos, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, eu não sei, elas costumam atualizar o grau do óculos. Elas mudam, então o grau vai aumentando, elas atualizam o grau do óculos. Por que aquela pessoa atualiza o grau do óculos? Porque o óculos antigo não combina com a necessidade dela daquele momento. Não combina com aquele momento. Então, ela precisa atualizar o grau do óculos. Por quê? Porque se você tiver os óculos errados, você não vai enxergar direito. E o mindset é como lentes, que se você não tiver o mindset correto, você não consegue enxergar direito. E hoje eu vou compartilhar com você bases de mindset empreendedor, de mindset empresarial. Programas mentais para você instalar aí na sua mente, para você poder atualizar o software para esse novo momento da sua vida, para esse novo momento do mercado. Quer ver um outro exemplo que eu gosto quando eu falo sobre mindset? Quer ver só? Celular. Quer ver? Dá um tchauzinho aqui, dá um tchauzinho aí. Quem tem aparelho de celular? Dá um tchauzinho assim para eu ver. Tem aparelho de celular? Beleza, muito bem, pelo que eu estou vendo todo mundo, não é? Beleza. Dá mais um tchauzinho, quem já tem ou teve pelo menos 2 aparelhos de celular na vida. Dá mais um tchauzinho. Muito bem, estou vendo aqui que todo mundo. Então é o seguinte,
Dá um tchauzinho. Quem no decorrer da vida lembra ou acredita que teve pelo menos 5 aparelhos de celular? Que teve? Dá um tchauzinho aí. Muito bem. Alguém da sala já teve 8 celulares? Alguém acredita que já teve 8? Dá um tchauzinho para eu ver. Muito bem, temos ali, Fernando Laís, ok. Alguém teve 10 celulares, por exemplo? Alguém imagina que teve 10? Quem dá mais? Muito bem. Seguinte, tiveram 7, 9, sei lá. Mas olha só, todo mundo aqui praticamente teve 5. Agora, por que você teve 5 aparelhos? Por que você vem trocando os aparelhos de celular? Imagina você se hoje, com o WhatsApp, com o YouTube, com o e-mail no celular, com todos os aplicativos do celular, com o Instagram, com o Facebook, ou seja, com tudo, com o Skype, com o Gmail, com o Drive, com todos os aplicativos que você usa hoje, principalmente para poder trabalhar, para poder produzir. Imagina se hoje, nessa atualidade, você tivesse o mesmo celular que você tinha lá do passado, aquele primeiro celular que você teve. Será que a gente ia conseguir trabalhar? Será que ia conseguir viver? Será que ia conseguir produzir? Sei lá. Mas o fato é, por que você trocou tantas vezes de celular? Porque aquele celular do passado não serve mais no momento atual. E eu pergunto para você, se a gente muda tantas vezes de celular, porque o celular vai ficando desatualizado, por que a gente não muda de mentalidade também? Por que a gente não muda de programação mental? Por que a gente não muda de crenças? Por que a gente não muda as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida para que a gente possa viver atualizado também com esse momento? Também atualizado de mentalidade, também atualizado de vida, também atualizado daquilo que é importante para nós. Então, quando eu falo sobre mindset, são os programas mentais que nós temos. É o nosso software mental que deve ser atualizado constantemente, sempre que necessário, para que a gente se mantenha atualizado, para que a gente possa viver nesse mundo e usufruir do melhor que tem dele. Porque tem muitos empresários, muitos empreendedores que estão guerreando novas guerras com as armas antigas. Tem gente que está usando o mesmo jeito de trabalhar. Tem gente que está usando as mesmas ferramentas que usava 10 anos atrás, nesse momento atual. O mundo mudou, os clientes mudaram, o mercado mudou, a economia mudou e a pessoa tende a fazer as mesmas coisas. Aí não funciona, aí não adianta, aí não prospera, aí não dá, não gera resultado. E tem gente que às vezes tinha um emprego, tinha um trabalho, e tudo bem por isso, eu também fui assim, e em algum momento você decide ser um empreendedor. E essa pessoa, ela tem uma expectativa de gerar resultados na empresa com a mesma mentalidade que ela tinha de quando ela era um funcionário, de quando ela era um gerente comercial ou um gerente administrativo na empresa de alguém. Muda tudo. Quando você é um empreendedor, você precisa de mentalidade de empreendedor. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre mindset, que é o despertar para uma nova consciência. E aí, para isso, eu gosto muito dessa frase aqui do T. Harv Eker. Inclusive, ele é o autor do livro Segredos da Mente Milionária. Se você ainda não leu esse livro, recomendo fortemente que você o leia. É um dos melhores livros, só para você ter uma ideia. Meu filho agora nas férias, ele está lendo esse livro, Segredos da Mente Milionária. E provavelmente, eu não defini isso ainda, provavelmente ele vai ler esse livro todos os meses do ano de 2018. Então, uma vez por mês, ele vai ler o livro Segredos da Mente Milionária. E essa frase é justamente desse livro. A frase diz o seguinte: se você quiser mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar aquilo que está invisível, primeiro você precisa mudar o que está visível. Muitas vezes na vida, a gente quer mudar, a gente quer transformar, a gente quer fazer algo diferente, só que basicamente a gente só quer trabalhar a parte visível do processo. A gente não trabalha a parte invisível. A gente não trabalha as raízes para poder mudar os frutos. Se você não está contente com seus resultados, ou se você quer potencializar, quer multiplicar os seus resultados, você precisa trabalhar na parte invisível do processo. Eu vou falar muito sobre isso daqui hoje. Se quiser trocar as raízes, se você quiser trocar os frutos, você precisa mudar as raízes. Se quiser alterar o que está visível, precisa mudar o que está invisível. O nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. Cria o nosso mundo exterior. E aí, seguindo aqui, quando já passei para vocês a frase das raízes, a frase do invisível,
E olha só, no MBI, eu passei para vocês esse próximo slide que eu vou mostrar para você agora. Eu só quero recapitular de forma bem simples com você, para a gente poder refrescar aqui a nossa memória. Como que é gerado aí o nosso comportamento? Primeiro, existe uma realidade externa, existe um mundo acontecendo do lado de fora, e a gente capta esse mundo por meio dos nossos canais sensoriais, por meio daquilo que a gente vê, por meio daquilo que a gente ouve, por meio daquilo que a gente sente, e por meio do gosto, por meio do paladar. E aí, tudo que a gente capta de informações por meio do canal sensorial passam pelos metaprogramas, pela omissão, pela generalização, pela distorção, passam pelos filtros, pelas crenças, pelas decisões e por nossas memórias. Tudo isso é processado dentro de nós por uma representação interna. Veja bem, o que acontece fora do mundo não é a mesma coisa que acontece dentro da nossa cabeça. O que acontece dentro da nossa cabeça é uma forma que você utilizou para poder representar aquilo que está fora. Então, só acontece dentro da sua cabeça. Imagina o seguinte, tem muitas coisas. Uma vez, uma mulher, mas eu estava fazendo uma mentoria, e ela falava sobre crenças, e ela trazendo uma série de crenças limitantes, e aí eu peguei e falei, sabe a praia? Lembra da praia? Você já foi na praia? Ela já foi na praia. Aí eu falei, quando você olha lá no mar, não existe uma linha no horizonte, a linha que divide o mar do céu? Você olha assim, tem o mar embaixo, o céu em cima, e existe uma linha. Ela falou, eu sei qual que é a linha. Você consegue enxergar aquela linha? Ela falou, não, eu consigo enxergar aquela linha. Aí eu falei para ela, sim, você consegue enxergar aquela linha. Só que aquela linha não existe. Aquela linha só existe dentro da sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Existe um monte de coisas que nós enxergamos, mas muitas dessas coisas só existem dentro da nossa cabeça. São apenas crenças que são criadas por meio da nossa representação interna. Agora, essa crença, essas informações que nós absorvemos do exterior, somadas a um estado emocional, um estado fisiológico, vai gerar aquilo que nós chamamos de comportamento. E o mindset é justamente essa programação mental que nós utilizamos para filtrar a forma que a gente enxerga o mundo. São os metaprogramas, o mindset se encaixa nessa parte dos metaprogramas aqui. E aí, quando eu falo de comportamentos, rapidamente eu quero passar por isso, porque você já aprendeu isso no MBI. O comportamento ele é formado por genética, ok? Nós herdamos uma carga genética dos nossos pais. O nosso comportamento é gerado pelas experiências que nós escolhemos ter. O nosso comportamento é gerado pelo condicionamento, ou seja, são as condições em que nós enxergamos ou enfrentamos as adversidades da vida, e o nível de consciência. Quando a gente fala de mindset, de expandir o nosso mindset, nós estamos falando de justamente em expandir o nosso nível de consciência. Então, quando você aumenta o seu nível de consciência, naturalmente você muda o mundo. E nível de consciência tem a ver com o nível de resultados que você tem. O seu nível de consciência é reflexo do seu resultado, e o seu resultado é reflexo do seu nível de consciência. Quando você tem um alto nível de consciência, você tem alto nível de resultado. Quando você tem um alto nível de resultado, naturalmente a sua consciência continua se expandindo para poder dar conta daqueles resultados. E quando eu falo de nível de consciência, eu estou falando de efetividade. Porque você não é aquilo que você diz ser, você não é aquilo que você acredita que é, e você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você é os resultados que você apresenta consistentemente. Então, quando você expande o seu mindset, significa que você expandiu o seu nível de consciência. Quando você expande o seu nível de consciência, você expande a qualidade de tudo ao seu redor. Você expande a qualidade do seu casamento, você expande a qualidade dos seus relacionamentos, você expande a sua qualidade financeira, a sua qualidade empresarial, a sua qualidade de liberdade, você expande a sua qualidade de saúde. Então, ter nível de consciência expandido, ter um mindset expandido, significa ter resultados, significa ter uma vida expandida, uma vida em desenvolvimento, uma vida avançando, uma vida crescendo, uma vida fluindo, uma vida prosperando. E eu digo isso para vocês porque da mesma forma que você pode programar a sua mentalidade, da mesma forma que você pode programar os seus pensamentos, você pode reprogramar esses pensamentos.
é o que nós chamamos de remindset. Da mesma forma que você programa um computador, em algum momento você faz uma reprogramação desse computador. Tem algumas pessoas especialistas aqui em tecnologias, certamente eles poderiam falar muito mais muito mais sobre isso do que eu. Mas o fato é, nós temos a possibilidade de reconstruir as nossas crenças. Não importa em que momento que você está da sua vida, não importa se você tem muito dinheiro, se você não tem muito dinheiro, não importa se você é um empresário experiente ou se você ainda não é um empresário experiente. O que importa é que você está aqui hoje. E hoje eu quero dar para você algumas bases que vão ajudar você a fazer uma reprogramação mental da sua vida, uma reprogramação mental daquilo que é importante para você. E automaticamente você vai ter muito mais resultados. Então vamos voltar aqui para o slide e a gente vai falar um pouco sobre o remindset, ou seja, sobre reprogramação mental. E eu vou compartilhar com você essa primeira parte. Nós vamos falar primeiro de mindset, primeiro de mentalidade, depois nós vamos falar para você de geração de valor. Porque a gente ganha dinheiro na vida, a gente ganha muito dinheiro na vida na medida em que você gera muito valor para a vida. Então, se você quiser construir uma empresa milionária, se você quiser construir uma organização milionária, você precisa construir uma organização que gere valor numa proporção considerável. Então, vamos conhecer esses 3 padrões de remindset. Primeiro deles, quando a gente fala de padrão, a primeira coisa que a gente precisa entender é que mapa não é território. Em algum momento eu disse isso daqui no MBI, mas eu quero trazer para você algumas pressuposições. O que são pressuposições? São conceitos profundamente estudados que ajudam a gente a entender, a viver um pouco melhor a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a realidade não é conhecida, mas a realidade ela é percebida neurologicamente através dos 5 sentidos. E, subsequentemente, ela é representada internamente. É isso mesmo, ela é representada internamente. Então, entenda só uma coisa: a realidade, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente acha que vive, ela, na verdade, ela é só uma representação daquilo que a gente acha que é a verdade. Aquilo que eu julgo que é verdade para mim, pode não ser a verdade para você. Então, a realidade ela não é conhecida, e sim percebida neurologicamente por meio dos nossos canais sensoriais, e ela é representada internamente. Outra informação importante: cada indivíduo cria modelos de mundo. Cada indivíduo cria o seu modelo. Eu tenho um modelo de mundo, o Felipe e a Luana têm um, a Liliane e o Aníbal têm outro. Cada pessoa tem um modelo de mundo, que é o que nós chamamos de mapa. E o que acontece? Nós normalmente nos relacionamos com o mundo por meio desses mapas, e não diretamente com o mundo. Então, esses mapas, eles são construídos na nossa vida por meio do nosso passado, por meio daquilo que a gente aprende. E normalmente, nem sempre o passado ele é referência para a gente poder construir o nosso futuro. Nem sempre ele é referência para construir o nosso futuro. Então, automaticamente, nós temos esses mapas. E esses mapas nós criamos com base no nosso passado, com base naquilo que a gente interpreta lá atrás. Eu acho que tem alguém compartilhando a tela aí, pelo que eu estou vendo aqui. Se tiver alguém compartilhando a tela, pode descompartilhar para a gente. E olha só, gente, seguinte: as pessoas, elas interagem com esses mapas. Elas não interagem diretamente com o mundo. Nós normalmente usamos esse mapa, usamos esses óculos para poder se relacionar com o mundo. A gente não interage diretamente com o mundo. Nós interagimos com o mapa, até porque a realidade, ela não é conhecida. A realidade, ela só é percebida. E o mapa, gente, esse mapa, ele vai determinar para onde nós vamos. Esse mapa determina o significado que nós damos para as coisas. E geralmente é o mapa que impõe os limites da nossa vida. Não é a vida, não é o mundo, não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Então imagina só o seguinte, é como se fosse uma limitação geográfica. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, mas se eu não conheço o caminho do Rio de Janeiro, e se o mapa que eu quero ir para o Rio de Janeiro não é um mapa atualizado, não é um mapa claro, não é um bom mapa, a chance de eu me perder no meio do caminho é muito grande. Da mesma forma que o seu mapa mental precisa estar atualizado,
O seu mapa mental precisa ser um mapa claro. O seu mapa mental precisa ser um mapa que gere resultado. Precisa ser um mapa que leve você de onde você está agora para onde você quer chegar lá no seu futuro. Então, eu falei para você do primeiro padrão de remindset, do primeiro padrão para você reconstruir, reprogramar. É você entender que mapa não é território. É você começar a duvidar um pouco mais das suas crenças. É você começar a duvidar um pouco mais das suas convicções. Porque muitas das nossas convicções foram construídas em momentos que hoje em dia talvez não sirvam mais para nada. Vamos lá. Segundo padrão de consciência. Escolha o seu círculo de influência. Vou repetir para você. Segundo padrão de Mindset. Escolha o seu círculo de influência. Olha só essa frase aqui. Ame a sua família, mas escolha o seu grupo de convivência. Porque é o seguinte, a sua família, você escolheu a tua esposa, você escolheu o teu marido. Agora você não escolheu seus filhos, eles vieram, ok, naturalmente. A família, ela não é negociável, mas você precisa escolher quem são as pessoas que vão dividir o seu tempo junto com você. Olha outra coisa importante. A vida das pessoas é um reflexo direto da expectativa do seu grupo de convivência. Olha isso aqui. Quando você participa de um grupo de mentoria, por exemplo, automaticamente a tua vida multiplica, os seus resultados acontecem. Por quê? Porque você participa de um grupo de influência, você participa de um círculo de influência em que as pessoas esperam coisas positivas de você. Agora, se você vive no meio de pessoas que não esperam nada de você, se você vive no meio de pessoas que não têm expectativas sobre a sua vida, se você vive no meio de pessoas que não te desafiam, que a convivência daquelas pessoas não te desafiam, provavelmente você está vivendo no grupo errado. Porque o nosso círculo de influência define de forma efetiva como serão os nossos resultados. E olha só o seguinte, com quem você passa mais tempo é quem você é. Vou repetir, com quem você passa mais tempo é exatamente nesse tipo de pessoa que você vai se transformar. Então, você precisa escolher muito bem quem são as pessoas que você está convivendo. Isso aqui inclui quando a gente faz uma contratação na empresa. Às vezes a gente contrata um colaborador e a gente não se preocupa muito, mas ele vai impactar diretamente o nosso trabalho. Porque muitas vezes, ou quase sempre, a gente vive muito mais com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários, do que propriamente com a nossa família. E aí tem um autor chamado Jim Rohn, que ele diz o seguinte, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Vou repetir, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. O que significa isso? Você precisa escolher quem são as pessoas que estão convivendo com você. Porque essas pessoas vão definir de forma incisiva quais são os resultados que você vai alcançar na sua vida. Então, sendo assim, eu compartilho com você o segundo padrão de Mindset, que é você escolher qual é o seu círculo de influência. Ou seja, quais são as pessoas que mais influenciam de forma efetiva a sua vida. Falei do primeiro, que é mapa não é território. Falei do segundo, que é o segundo, que é você escolher o seu círculo de influência. E eu vou falar para vocês agora do terceiro. O terceiro é, defina significados positivos. Vou repetir. Defina significados positivos para a sua vida. Como assim, André? Significados. Olha só, gente. Nada tem significado na vida a não ser o significado que você dá para essas coisas na sua vida. E a qualidade da sua vida é definida pela qualidade do significado. A qualidade da sua vida é definida pela qualidade das histórias que você conta para você. Lá no MBI, nós aprendemos sobre as historinhas, ok? Então, nós temos um monte de histórias. Temos historinhas que são desculpinhas, conversinhas que a gente usa para poder justificar, mas existem histórias sérias que a gente inventa na vida. Você acredita que até um tempo atrás, eu não lembro exatamente, talvez até uns 4 anos, eu acreditava que eu tinha dificuldades em acumular dinheiro só porque eu tinha sido pobre na minha vida? Eu tinha dificuldade, eu achava que eu não tinha mentalidade, eu achava que ter dinheiro era difícil, eu achava que prosperar era difícil, mas isso não passava de uma história baseada em uma crença de merecimento.
porque eu achava que eu não merecia prosperar. Então, a qualidade da sua vida é definida pela qualidade das histórias que você conta para você. E olha só, nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o que o nosso passado significa para nós. Como consequência disso, a gente consegue mudar os nossos sentimentos com relação a ele. Quer ver um exemplo só? Existem mulheres, e infelizmente, existem muitas mulheres que são abusadas sexualmente na infância. Infelizmente, isso é uma realidade muito cruel e muito comum, infelizmente. Não é normal, mas é comum. E aí o que acontece? Muitas dessas mulheres, elas levam traumas para o restante da vida dela. Por quê? Porque o significado de abuso que ela carrega na vida dela é muito grande. Mas imagina se essa mulher pudesse entender que mais do que o abuso que aconteceu na vida dela, foi a oportunidade que ela teve de continuar viva, para ela poder vencer tudo aquilo, e a oportunidade que ela tem de ter uma vida inteira pela frente para poder reverter aquela situação. Porque um significado de um ato, de uma situação, de um ocorrido lá no passado, muitas vezes influencia diretamente a vida inteira dessa pessoa. Então, nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o que ele significa. E como consequência disso, os nossos sentimentos com relação a ele. E uma coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte: biografia não é destino. Não importa o que você viveu no seu passado, você tem o direito, e na minha opinião, muitas vezes você tem o dever de mudar o seu futuro, de assumir o comando do seu futuro, de assumir a maestria da sua vida e você poder viver uma liberdade e você poder viver coisas que definem. Olha só que interessante isso daqui. O que controla a nossa vida é o significado que nós associamos às coisas, que é moldado pela nossa psicologia pessoal e é moldado pela nossa visão de mundo, é moldado pelo nosso mindset. Então, o que controla a nossa vida não é necessariamente as coisas que acontecem fora, não é o que acontece na economia. Eu tenho que me recusar a ter a minha vida, a ter as minhas empresas determinadas, os meus resultados determinados pela economia. O que importa é a minha economia pessoal, o que importa é o que eu acredito sobre a economia. Esses dias eu fiquei até preocupado, a minha mãe veio falar comigo sobre a vacina da febre amarela, que tem um surto de febre amarela. Eu falei, minha mãe, como assim, mãe? Febre amarela? Não estou sabendo de nada disso. E parece que já tem mais de um mês, desde o final do ano, está sendo veiculado na televisão sobre febre amarela e eu nem estava sabendo. Porém, eu pesquisei na internet e eu descobri que quem mora em Barueri ainda não tem a necessidade de se vacinar, porque não houve nenhum caso aqui. Então, estou tranquilo com relação à febre amarela. Mas o fato é, eu não assisto televisão. Eu nem sei, esses dias eu perguntei para alguém se o Temer ainda era presidente do Brasil. Eu não sei o que está acontecendo. E nem me importa o que está acontecendo, porque é o seguinte, eu não consigo, o meu poder de influência, ele é muito pequeno sobre o Michel Temer, sobre a macroeconomia do país. Só que a macroeconomia do país e o Michel Temer e a Lava Jato e o Lula e a Dilma e todo aquele monte de coisas ruins que acontecem na política, se eu ficar prestando atenção naquilo, aquilo ali tem um poder de influência muito grande sobre a minha vida. Olha só que coisa injusta. Eu não tenho como influenciar de forma efetiva aquilo, mas aquilo me influencia de forma negativa. Então, se eu não posso influenciar de forma positiva, se eu não tenho como definir o resultado daquilo ali, então eu prefiro virar as costas para aquilo ali e eu prefiro focar. Aí eu falava com um amigo esses dias, ele falou, André, mas e você não se mantém informado? Aí eu falei, bom, que tipo de informação nós estamos falando aqui? Informação do Jornal Nacional? Informação do Jornal da Record? Informação, sei lá, esse tipo de informação não me interessa. Eu preciso de informação que contribua com a minha vida. Eu preciso de informação que me faça crescer. Eu preciso de informação que me faça ser feliz. Eu preciso de informação que potencialize os meus negócios. E para isso, eu tenho um círculo de empreendedores que eu faço parte e eu me informo com essas pessoas de coisas que são importantes. Aquilo que não é importante, eu simplesmente afasto da minha vida. E olha só, gente, uma vez que o significado é estabelecido, cada indivíduo terá um padrão de emoção. E esse padrão de emoção que é decorrente desse significado, ele vai definir a maneira natural como você vai lidar com as coisas. Então, o significado que você dá para as coisas da sua vida vão definir. Se você bate o carro, você pode dar um significado que você é um azarado, de que você é fruto de uma consequência do destino e que tudo acontece de ruim com você e tudo mais. Mas
Você pode sair de dentro do carro, olhar para o seu corpo e falar: nossa, eu tenho muita sorte. Eu sou um cara de sorte, graças a Deus. Eu bati o carro e eu estou bem. Eu vou comprar um carro novo e assim as coisas vão acontecer. Até porque só bate carro quem tem carro. É uma definição de significado. Quem anda de ônibus não bate carro, não é? Então, olha só isso daí, gente. O significado que você dá para a sua vida vai determinar o significado dos seus resultados, vai determinar os significados. Eu estou dizendo tudo isso para você, porque você precisa gerar valor na sua vida. Antes de eu ir para a próxima parte, dá um tchauzinho aí, dá um joinha, se está fazendo sentido para você isso aqui que eu estou falando. Dá um joia aí para eu ver. Então, beleza. Por que eu estou passando tudo isso para você? Porque é a base. Nós vamos entrar em conteúdo empresarial nas próximas aulas do Maestria. Eu vou liberar de uma vez só para você 5 aulas, que são as aulas da primeira semana. E é conteúdo empresarial. Mas não adianta você ter um conteúdo externo empresarial se por dentro você não está preparado para poder receber tudo isso daí. Se prepare então. Vamos lá. Gente, eu quero falar com você sobre geração de valor. Agora, quando eu falo sobre geração de valor, nós devemos ser geradores de valor na nossa vida. Porém, existem 3 ladrões. Eu fiz um estudo e eu percebi que existem 3 ladrões de valor na nossa vida. 3 ladrões que roubam valor da nossa vida. 3 ladrões que roubam valor da nossa empresa. Eu vou compartilhar com vocês esses 3 ladrões de valor. O primeiro desses 3 ladrões é aquilo que eu chamo de inércia. O que é inércia? Inércia é a propriedade que os corpos têm de persistir em estado de repouso. Até aí tudo bem. Eu sempre imaginei que inércia é uma coisa parada, que inércia é uma coisa que não se mexe, é uma coisa que não se movimenta. Mas aí quando eu fui pesquisar o que era inércia, inércia era a propriedade que os corpos tinham de permanecer em estado de repouso, parado, mas também em estado de movimento, enquanto não intervém uma força maior que altere o estado inerte daquela situação ou daquele objeto. Ou seja, muitas vezes a nossa vida está andando, só que a nossa vida está andando num ritmo de cadência que as coisas não funcionam. A gente anda parado no mesmo lugar, a gente anda e as coisas simplesmente não andam. A gente está até andando, mas andando do mesmo jeito, andando da mesma forma, andando no mesmo caminho. As coisas não mudam, não acontecem. Por quê? Porque mesmo andando, mesmo em movimento, nós estamos dentro de uma inércia. Nós estamos vivendo num estado inerte. E muita gente tem tido o valor da sua vida roubado simplesmente porque vivem dentro de uma inércia. Então, o primeiro valor que pode roubar, o primeiro ladrão que pode roubar o valor da sua vida é a inércia. Segunda coisa, é uma coisa chamada alienação. O que é a alienação? Olha só que interessante. Eu lembro que um tempo atrás, eu tinha um carro financiado. Eu costumava financiar os carros. Graças a Deus faz tempo que eu não financio carro. Então, eu financiava os carros. Mas tudo bem e me ajudou muito a financiar os meus carros no passado. E aí o que acontece? Eu ia lá, fazia o financiamento, eu pagava uma entrada, eu pegava o carnê e vinham aquelas parcelas. E aí eu pegava o documento do carro, e no documento do carro estava o meu nome lá, André Menezes, só que embaixo do meu nome estava alienado ao Banco Votorantim, por exemplo. Ou seja, aquele documento ali dizia que o carro era meu, mas o carro não era meu. Aquele documento dizia que o carro era do Banco Votorantim e que aquele carro só ia passar a ser meu de verdade no momento em que eu terminasse o contrato de pagamento que eu tinha com eles. Então, olha só, gente, eu andava com o meu carro, eu dizia para as pessoas, esse aqui é o meu carro, eu usava as minhas músicas no meu carro, eu ouvia as minhas músicas dentro do meu carro, e as pessoas sabiam, e era o meu carro. Porém, tudo indicava que aquilo ali era o meu carro, mas na prática, no documento, aquele carro não era meu, aquele carro era do banco. E o que é alienação? Alienação é quando você parece que tem uma vida que é sua. É quando você reconhece que a vida é sua. É quando as pessoas reconhecem que você tem uma vida. É quando você tem os atos que você acha que é seu. Mas na verdade você acha que tem uma vida. Mas na prática você não tem uma vida. Porque você está alienado a alguma coisa. Você pensa que a vida é sua, mas a vida não é sua porque você não decide. A vida não é sua porque você não prospera. A vida não é sua porque não é você que escreve o seu destino. Você está alienado a alguma coisa.
Olha só a definição de alienação. Alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos pensar ou agir por si só. É transferência de domínio. Ser alienado é você pegar o controle da sua vida e entregar no controle, nas mãos de um sistema. Então tem muita gente que acha que tem uma vida, mas na verdade ela não tem uma vida, porque ela vive em prol de um sistema. O que acontece na economia interfere nas emoções dela. O que acontece fora interfere nas emoções. E como que eu e você queremos ser um empreendedor poderoso, um empresário poderoso, se a nossa vida está sendo determinada por coisas que acontecem do lado de fora e não pelas coisas que acontecem do lado de dentro? Então, se eu e você quisermos ter uma empresa milionária, se quisermos gerar fortuna, nós precisamos começar a tomar as decisões. Aquilo que tem aqui dentro precisa gerar os resultados de fora. E não o resultado de fora gerar aquilo que tem dentro de mim. Então, eu falei sobre o segundo ladrão de valor, que é a alienação. Agora, o terceiro ladrão de valor é aquilo que eu chamo de ritmo hipnótico. Aliás, ritmo hipnótico é um termo que eu tirei de um livro de Napoleão Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo. Recomendo demais essa leitura. Não tem nenhuma conotação espiritual o livro, mas é um livro muito profundo, foi escrito em 1932 e só agora que ele foi publicado. Então, recomendo demais esse livro aí para você. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Então é o seguinte, gente, o que é ritmo hipnótico? Ritmo hipnótico é um padrão mental estabelecido por meio de um hábito que aprisiona os comportamentos e determina o ritmo da sua vida. Olha só isso aqui, gente, eu vou repetir. Ritmo hipnótico é um padrão mental estabelecido por um hábito. É um padrão mental estabelecido por meio de um hábito. Você repete, aquilo vira hábito, você potencializa aquele hábito e de repente aquele hábito aprisiona você. E aprisiona os seus comportamentos e determinam como é o ritmo da sua vida. Quantas pessoas têm tido a vida sendo regida, sendo conduzida por vícios, por hábitos viciosos emocionais que não vão levar ela para lugar nenhum. Estima-se que mais de 90% das pessoas nem sequer tomam decisão. Não usam, não pensam, não usam aquilo que ela tem de melhor para poder pensar. São pessoas que vivem debaixo do jugo de um ritmo hipnótico. São pessoas que não agem, são pessoas que não escolhem. E é impossível eu e você querer chegar em algum lugar, é impossível eu e você querer prosperar se simplesmente a gente não consegue tomar decisões. É impossível ter um negócio de valor, é impossível a gente querer chegar em algum lugar se simplesmente a gente não toma as decisões. Então é muito importante que eu e você estejamos preparados para tomar as decisões da nossa vida e eliminar de uma vez por todas esses ladrões de valor. Agora é o seguinte, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver, cadê você aqui? Eu quero mostrar para vocês. Muito bem. Beleza? Cadê? Compartilhar a tela. Aqui. Muito bem. Eu quero mostrar para vocês um slide que eu tenho aqui. É esse daqui. Ok? Dá um joinha se vocês estão vendo minha tela, por favor. Beleza? Estão vendo minha tela? Beleza, então. Eu quero mostrar para vocês essa nota. Olha só que bacana. É uma nota de R$100 e é uma nota de R$2, ok? Se eu fosse dar uma dessas notas de presente para você, qual delas você escolheria? Certamente a nota de R$100, não é? Agora, por que você escolhe a nota de R$100? Certamente você me diria, André, porque ela vale mais, porque ela tem mais valor, porque com R$100 eu consigo comprar muito mais coisa do que eu consigo comprar com R$2. Muito bem, só que olha só uma coisa interessante. A nota de R$100, ela é muito parecida com a nota de R$2. Não é? Ela parece bastante. Então a cor delas é parecida. Você olha para a cor das duas notas é parecida. Você olha, por exemplo, o papel delas é a mesma qualidade de papel. Então elas têm a mesma qualidade de papel, ok? Elas são fabricadas no mesmo lugar, são assinadas pela mesma pessoa. Agora eu pergunto para você, por que uma nota vale 100 e por que a outra nota vale 2? Por um motivo. Por causa da informação contida nelas. Então, por que uma empresa vale 100 milhões, André? E por que uma empresa vale 2 milhões?
por causa da informação, por causa do conhecimento, por causa do know-how que aquela empresa detém. André, por que que um empreendedor ele é milionário, ele vale 100? E por que que um empreendedor muitas vezes é quebrado, ele vale só 2? Porque um empreendedor detém o conhecimento e o outro empreendedor não detém o conhecimento, não detém informação. E aí automaticamente ele não prospera. Então, se você quiser fugir da alienação, se você quiser fugir da inércia, se você quiser fugir do ritmo hipnótico, uma base para você expandir o seu mindset e começar a gerar valor é você ter mais conhecimento. Inclusive, parabéns para você. Porque se você está aqui hoje, 8 horas da noite, na verdade não são mais 8 horas da noite, são 8 horas e 44. Se você está aqui hoje assistindo essa aula, que vai dar base para você construir uma maestria empresarial, certamente você já está buscando valor, você já está expandindo o seu mindset. E verdadeiramente você está de parabéns aí. Vamos lá, vamos seguir aqui. Gente, quando a gente fala sobre geração de valor, eu quero compartilhar com você o seguinte: como é que eu gero valor, André? Como é que eu gero valor na minha vida? Como é que eu gero valor para as pessoas? Como é que eu gero valor no meu trabalho? Como é que eu gero valor para o meu cliente? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você é um gestor ou você é um gerador? Como assim, André? Existe o gestor, existe o empreendedor, existe o empresário, existe o gerente e existe o gerador de valor. Como assim? O gestor é a figura de uma pessoa que ele ocupa uma função. Ele faz a empresa dele funcionar. E tudo bem por isso. Agora, o gerador é o cara que faz a empresa dele crescer. Ele gera resultados. Ele gera fortuna. Então, você precisa deixar um pouco mais de ser gestor e passar a ser um gerador. Todos os dias, quando você chega na sua empresa para trabalhar, você precisa fazer uma pergunta: eu estou aqui para gerir ou eu estou aqui para gerar? Porque muitas vezes nós vamos para a nossa empresa de manhã simplesmente para poder gerar, para poder fazer as coisas acontecerem. André, mas as coisas não precisam acontecer? Precisam. Mas você precisa encontrar pessoas que façam as coisas acontecer e você precisa trabalhar para ser um gerador. A tua agenda, na tua agenda você precisa ter definido, organizado tempo para você poder gerar resultados para as pessoas. Tempo para você poder definir. Tempo para você poder fazer a diferença. Beleza? Você precisa ser um gerador. Todos os dias você foi lá, trabalhou, chegou no teu trabalho, na hora de ir embora você precisa perguntar o seguinte: o quanto que a minha empresa vale mais agora à noite pelo simples fato de eu ter vindo trabalhar hoje? Por quê? Se você está indo para a tua empresa e a tua empresa não está valendo mais no final daquele dia, significa que tem alguma coisa errada. Porque, de verdade, se for para você ir para a tua empresa e não gerar valor, é melhor que você fique em casa. Fica na piscininha, tomando um sol, passeando com o cachorro e curtindo a vida. Porque ou você é um empreendedor gerador, ou você é um empresário gerador, ou é melhor você ser gestor na empresa de outra pessoa. Porque simplesmente ser apenas o gestor da sua empresa, enquanto função operacional, não vale a pena. Vale a pena ser empresário, vale a pena ser empreendedor quando nós temos uma visão de gerador, quando o nosso mindset, quando a nossa mentalidade é a mentalidade de um gerador de valor. Beleza? Dá um joinha aí se fez sentido para você, para eu saber se você está me acompanhando aí. Muito bem. Essa aula está sendo gravada. Recomendo, se você tiver tempo e fizer sentido para você, que você possa assistir ela novamente para poder afixar mais, para poder internalizar mais isso aqui, tudo que eu estou falando para você. Agora é o seguinte: como gerar valor, André? Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Por que alguns têm resultado e outros não? Eu vou compartilhar com você essa resposta com base em um estudo feito pela ONU logo depois da Segunda Grande Guerra, lá em 1945. O que aconteceu? Os países envolvidos nessas guerras, eles basicamente foram destruídos. E não tinha emprego para todo mundo. E naquele momento, muitas pessoas começaram a empreender. Muitas pessoas começaram a gerar novos negócios. Porém, teve um grande problema. De cada 8 negócios que começavam naquela época, de cada 10 negócios que começavam naquela época, 8 deles quebravam antes mesmo do segundo ano de vida. Inclusive, essa é uma estatística mundial muito parecida, inclusive, com a atualidade.
O Sebrae divulga para a gente hoje que no Brasil, quase 70% das empresas quebram antes mesmo do terceiro ano de vida. Olha isso que perigoso. Por quê? Porque o cara sai do emprego dele, que ele era um gestor, e ele quer ser um gestor dentro da empresa dele. E eu quero recapitular e reforçar isso para você. Você não tem uma empresa para ser o gestor da sua empresa. Você tem uma empresa para você ser o gerador de valor da sua empresa. Eu vou repetir mais uma vez. Você não tem uma empresa para você ser o gestor da sua empresa. Você tem uma empresa para você ser o gerador de valor no seu negócio. Se for para você ser um gestor, arruma um trabalho. André, mas a minha empresa é pequena. Tudo bem, eu não quero generalizar. Você pode ser gestor por um tempo, mas você tem que dividir o seu tempo entre ser um gestor e ser um gerador. Porque se você for gestor a vida inteira, ou a sua empresa vai quebrar, ou simplesmente ela vai ficar estagnada, ela não vai crescer. Dificilmente você consegue ter uma empresa milionária se você não é um gerador de valor. Beleza? E aí, beleza. Aconteceu essa guerra lá em 1945 e a ONU, a Organização das Nações Unidas, decidiu pesquisar, não porque as empresas quebraram, mas a ONU decidiu pesquisar por que aquelas empresas deram certo. E aí aquelas empresas que deram certo, eles foram lá e eles criaram um curso. Eles pesquisaram o comportamento, eles pegaram um psicólogo e eles foram lá e construíram um curso. E esse curso, ele é intermediado pelo meio do Sebrae e esse curso se chama Empretec. É o Empretec do Sebrae. Quer ver só uma coisa? Eu quero saber o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar minha tela. Eu queria ver o seguinte. Quem aqui da sala já fez o Empretec do Sebrae? Dá um tchauzinho aí para mim, alguém que já tenha feito o Empretec do Sebrae. Deixa eu ver, temos aqui. Deixa eu ver, estou ficando com medo que eu estou descendo aqui, você está vendo a tela. Alguns aqui já até se esconderam. Meu Deus do céu. Senhor empreendedor, então seguinte, recomendo fortemente, com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito que eu tenho por você, faz o Empretec do Sebrae. É um curso de uma semana, custa R$1.000 e poucos, eles parcelam 10 vezes no cartão, mas é um dos melhores cursos de empreendedorismo que eu já fiz na minha vida. Tem que fazer o Empretec do Sebrae, ok? Eu sempre digo o seguinte, se você for abrir uma empresa, se você fosse abrir uma empresa no Brasil, você precisaria fazer duas coisas antes do Empretec do Sebrae. Primeiro, você precisa ler o livro O Mito do Empreendedor. Inclusive, eu dei de presente para a galera do Maestria Empresarial. O meu livro O Mito do Empreendedor está aqui. Recomendo para você, ok? Estou vendo ali o Fernando com a Fátima. Dá um tchauzinho aí, Fernando. Tá gostando do livro, né, Fernando? Você tinha falado para mim. Show de bola. Tem que ler O Mito do Empreendedor. Segunda coisa que você tinha que fazer antes de tirar o CNPJ, fazer o MBI. Tem que fazer o MBI. Aí você lê O Mito do Empreendedor, fez o MBI, aí você pode ir lá e fazer o Empretec do Sebrae. Beleza? Mas vamos lá, gente. Essa pesquisa que eu vou trazer para você, lá no Sebrae, eles ensinam 10 comportamentos de empreendedor, cada um com 3 características empresariais. Então, em uma semana, você estuda 30 comportamentos. 10 características com 30 comportamentos. É muito legal, vale muito a pena. Eu queria gravar um curso traduzindo com aquilo que eu acredito sobre o Empretec, mas eu não tive tempo para poder fazer isso, ainda não está no meu radar. Vamos lá, gente. A Organização das Nações Unidas, junto com o Empretec, junto com o Sebrae, eles trazem esses comportamentos. Mas eu quero trazer para você 3 bases que vão fazer você gerar valor. 3 bases que vão fazer você colocar a sua empresa no novo nível. 3 bases que vão fazer você ter uma empresa milionária se você aplicar e definir que você é um gerador de valor. Beleza? Vamos lá, gente. A primeira base, ela está relacionada com disciplina. Agora é o seguinte, todo mundo sabe que para você poder crescer na vida, você precisa ter disciplina. O que as pessoas não sabem é como que é disciplina. Disciplina, basicamente, é você fazer aquilo que precisa ser feito. Simples assim. Eu preciso ser um gerador. Eu vou lá e eu tenho disciplina e faço aquilo acontecer. Eu preciso estudar. Eu tenho disciplina, vou lá e me qualifico, me desenvolvo e eu cresço. Eu tenho disciplina. Disciplina é você fazer aquilo que você gosta de fazer e você fazer aquilo que você não gosta de fazer. Isso é você ter disciplina, ok? Agora, o que as pessoas não sabem é que a disciplina, ela vem na nossa vida por meio de um significado. Então, olha só, o que é significado? Nós falamos no começo. Então, você precisa ter um significado de vida.
O líder, o empreendedor, ele não pode ser influenciado pelo momento atual, mas ele precisa influenciar o momento atual por meio da sua visão de futuro. Isso é liderança, isso é empreendedorismo, isso é significado. Então, você não pode trabalhar pelo dinheiro, você não pode trabalhar só pelo negócio, você precisa trabalhar por um significado, você precisa trabalhar por um propósito. E esse significado de vida, esse significado empresarial, esse significado ele tem que ser tão poderoso para ele tirar você do meio de dentro da zona de conforto quando você precisar, quando você estiver na zona de conforto. Você tem que trabalhar por um significado. Então, o primeiro princípio de valor que você tem que aplicar no seu dia a dia, que fazem as empresas serem poderosas, é disciplina. E essa disciplina vem por meio do significado. O segundo aspecto que você precisa trabalhar é aquilo que eu chamo de ação consistente. Lembra uma frase que eu disse lá no começo? Você não é o que você pensa, você não é o que você acha que é, e você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você é os resultados que você apresenta consistentemente na sua vida. Então, tem muita gente que tem excesso de iniciativa, mas tem pouca acabativa. Não começam o que terminam. Quantos livros que a gente não termina, que a gente começou a ler? Quantos projetos a gente começa? Quantas ideias que a gente teve que não são implementadas? Então, você precisa ter ação consistente. A ação consistente, ela vem por meio da força de trabalho. Então, se você for começar alguma coisa, termine. Termine. Se você não vai conseguir terminar, se você acha que não vai conseguir terminar, nem comece. Não se dê ao luxo de começar um projeto, de participar de um projeto que você não tem excelência e que você não acredita que você vai terminar. Precisa ter força do trabalho. E com isso vem a ação consistente. Eu gosto muito dessa frase do Aristóteles, aliás, eu uso ela no workshop. Nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, a excelência, ela não é um ato. A excelência, ela é um hábito. Então, nós temos que fazer da nossa vida um padrão de excelência. Então, se eu vou começar um projeto, eu preciso ter excelência. Se eu acredito que eu não vou conseguir fazer algo de excelência, eu prefiro, sinceramente, não começar. André, sempre foi assim na sua vida? Não, gente. Eu sou um ser humano, eu sou um empreendedor. Falho como todo mundo é. Eu vivo dando minhas mancadas também. Só que acontece, eu procuro fazer tudo com excelência. Eu procuro fazer tudo da melhor forma. Eu procuro fazer tudo com consistência, com ação consistente e com a força do trabalho. E aí, nós vamos para o terceiro. O terceiro tem a ver com poder pessoal. Quando eu falo de poder pessoal, eu estou falando de desenvolvimento. Quando eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de você trabalhar as raízes, mais do que trabalhar os frutos. Eu estou falando de você trabalhar mais o invisível do que você trabalhar o visível. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você está enfrentando um grande problema, é porque você está sendo uma pessoa pequena. Isso não significa que eu não enfrente grandes problemas. O que significa essa frase é o seguinte, que nós devemos desenvolver, nós devemos crescer enquanto seres humanos para que a gente possa se transformar em algo maior do que os nossos próprios problemas. Porque quando você cresce diante do problema, o seu problema diminui diante de você. E a gente só consegue ser grande enquanto pessoa quando a gente desenvolve. A gente só consegue ter poder pessoal quando a gente desenvolve. E quando a gente desenvolve, a gente tem poder pessoal. Quando a gente tem poder pessoal, a gente tem um mindset expandido. Quando a gente tem um mindset expandido, a gente começa a gerar mais valor. Mais valor para a nossa vida, mais valor para a nossa empresa, mais valor para os nossos clientes, mais valor financeiro para nós. Então, é impossível, na minha humilde opinião, você ter uma empresa milionária ou você ser um milionário se você não está gerando valor para ninguém. É impossível. Por meios legais, é impossível. E seguinte, eu quero contar uma história para você que tem tudo a ver com desenvolvimento. Eu vou contar essa história, eu vou encerrar a nossa aula de hoje contando essa história para você. Seguinte, essa história conta sobre uma tribo indígena. E essa tribo indígena, ela sofria com problemas de falta de água. Num dado momento, o líder dessa tribo, o pajé dessa tribo, definiu procurar uma solução para esse problema de falta de água. E aí o que aconteceu? Ele decidiu vir para a cidade grande. E aí aqui na cidade grande, ele descobriu a torneira. Porque a torneira era incrível. A torneira você girava ali o registro e a água simplesmente saía. E aí o que acontece? Esse pajé, esse líder foi lá e comprou 10 torneiras. E levou todas essas torneiras para a tribo. Chegando lá na tribo, ele pediu para instalar uma numa árvore, outra numa pedra, uma numa rocha, cada torneira dessa em um lugar. E aí o que aconteceu? Ele organizou um evento
chamou todos aqueles índios e pediu que abrissem as 10 torneiras simultaneamente. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque o líder daquela tribo estava se preocupando com a parte visível do processo. Mas ele esqueceu que para que a parte visível funcionasse, precisava funcionar a parte invisível do processo. Para que a água fluísse pela torneira, existia toda uma estrutura de tubos e conexões invisíveis nos bastidores, invisíveis por trás. E por que eu estou dizendo isso para você, empreendedor? Por que eu estou dizendo isso para você nessa aula do Maestria Empresarial? Porque nós vamos começar a trabalhar conteúdos poderosos, que são visíveis. Alguns também são invisíveis. Mas, antes de você começar a ter um visível poderoso, você precisa ter um invisível poderoso. Você precisa trabalhar o seu desenvolvimento. Sendo assim, hoje nós falamos de mentalidade, hoje nós falamos de mindset. Entendemos que mindset são as lentes que a gente utiliza para poder ver o mundo. Sendo assim, nós entendemos hoje aqui, nós aprendemos que existem padrões de mindset, que existem padrões que nos levam, deixa eu interromper, existem padrões que nos levam a ter sucesso e existem padrões que nos levam a ter fracasso. Nós aprendemos hoje que você pode, inclusive, ter modelos de mentalidade que vão te levar a ter resultados extraordinários e modelos que não. Aprendemos que mapa não é território. Aprendemos aqui que o significado que nós damos para as coisas define. E aprendemos que nós temos que ser geradores de valor. Não somos gestores apenas, somos geradores de valor. E você aprendeu que tem 3 ladrões de valor. Você aprendeu que o primeiro ladrão de valor chama inércia, que é você ter uma vida inerte, uma vida que não anda, uma vida que não prospera, uma vida que não funciona, uma vida que não vai para frente. Segundo ladrão de valor é você simplesmente é você ter um ritmo hipnótico. Não, na verdade, o ritmo hipnótico é o terceiro. O segundo é a alienação. É você se submeter a ter uma vida, mas não ter uma vida. É você colocar a sua vida na mão de um sistema. É você viver uma vida com base em padrões exteriores e que não vão te levar a nada. E você descobriu que tem um ritmo hipnótico, que é um hábito negativo tão grande que você vive uma vida hipnotizado. Você vive como um zumbi. Porque o zumbi, ele está andando ali, aquele zumbi dos filmes, ele está andando ali, ele está feio, mas ele está em pé, ele parece que está vivo. Mas a grande verdade é que ele está morto. Simplesmente ele está andando, mas ele está morto. E tem muita gente que vive isso. Então aprendemos aqui que temos que gerar valor. Temos que ser líderes geradores. E a gente gera valor quando a gente tem disciplina, que vem por meio de um significado. Quando a gente tem ação consistente, que vem por meio da força de trabalho. E quando a gente tem poder pessoal, que vem por meio do desenvolvimento. E o desenvolvimento e a nossa mentalidade e o gerar valor para o negócio, gerar valor para os clientes, gerar valor para os nossos colaboradores e gerar valor para a nossa vida, vem por meio do desenvolvimento. Vem por meio da gente trabalhar o invisível. E assim eu fecho a nossa aula de hoje. E assim eu agradeço a presença e parabenizo a presença de cada um de vocês. Porque a partir de agora, você tem bases de consciência, você tem consciência sobre mindset, você tem consciência sobre geração de valor. E a partir de agora, você está preparado para a gente poder dar continuidade aqui no nosso processo e você começar as aulas oficiais do programa Maestria Empresarial. Beleza? Eu quero pedir uma salva de palmas para todos nós aqui, galera. Vamos lá, bate palma aí no vídeo, bate palma aí na sua casa. Muito bem, só eu estou batendo palma. Beleza, beleza. Show de bola. Galera, muito bem.